dentro desse conflito todo, que na verdade a obra toda do Sheik é conflito contra o eurocentrismo, que tenta embranquecer a história do Egito e da própria África, não é? Nós teremos, então, a presença que vai expor para nós a professora Sônia Maria Lira Ferreira, não é? Que é mestra em filosofia pela Universidade Federal de Campina Grande, onde é também professora, e também ela é doutora em educação pela Federal de Alagoas. Ela é uma pesquisadora da área de filosofia africana e afrodescendente. Então, já passo para você, professora, é um prazer tê-la conosco aqui, mais uma vez, não é? Para que possamos aprender contigo nesta apresentação, que é uma aula também a respeito deste capítulo. Então, seja muito bem-vinda. A palavra eu passo, então, para você. Apenas lembrando que nós temos, como a norma aqui dos estudos do núcleo, 30 minutos de fala, professora. Então, são 19h45. Quando for 20 horas e 15 minutos, não é? Termina essa parte da exposição. Eu te lembro na hora, quando estiver chegando, faltando 5 minutos, eu vou te lembrar. Eu já peço desculpas adiantado por interromper a sua fala, que isso ocorrerá fatalmente, avisando que faltam 5 minutos. Depois nós teremos, então, intervenções e perguntas do pessoal que está assistindo aqui, e de 3 a 5 minutos as intervenções, não é? E depois o espaço novamente para ti poder responder essas colocações, tá bom? O nosso tempo normalmente é de 1h30 de live, de estudo, tá bom? Então, uma boa aula para todos nós. Seja bem-vinda, professora, a palavra é contigo. Bem, boa noite a todas e a todos, e só fazendo uma correção. Eu tenho o bacharelado, a licenciatura e o mestrado pela Universidade Federal da Paraíba. Tá? Eu sou professora efetiva da Universidade Federal de Campina Grande, campus Sumé, Centros de CDSA, Centro de Desenvolvimento Sustentável. Faço parte da unidade acadêmica de educação do campus. Localização de... Mas vamos lá. Bom, gente. Professor, só um minutinho, então, Neuza, informando, a gente tem que corrigir, né, os dados que chegaram para nós da professora. Eu ia fazer a meia-culpa aqui, porque Não, fui eu que passei os dados para o Burato, viu, não, Sônia? Mas está Preciso muito rever a tranquilo. sua bio lá, que acho que eu que copiei errado alguma coisa. Me desculpe, Sônia, Burato e Isso é todos e besteira, todas. eu só estou dizendo porque, de fato, Não, né, mas assim, é eu, importante, a gente não pode errar né, dessa forma, não. Pode deixar, eu vou corrigir, tá bom? é legal, mas isso é besteira. Mas vamos lá. Gente, é o seguinte, aqui eu penso que, como é a finalização praticamente do livro, né, Cheikh Anta Diop, ele vai retomar uma, todas as críticas e de um trabalho que ele fez dele, intitulado A Origem dos Antigos Egípcios. Aqui ele vai trazer o Raimundo Mouri, deixa eu ver como é que se pronuncia, Mauni, né? Que é um francês, né? Como o Burato muito bem colocou, se dizendo um apaixonado pela África, que é mais interessante ainda, mas, né, mas é um francês que vai para um instituto na África, que é um instituto promovido pela França, né? Ele fez o caminho do Cheikh Anta Diop. Ele, para provar a tese dele, ele saiu da França para a África. Cheikh Anta Diop, para fazer a tese dele e provar, ele saiu do continente africano para a França. Veja aí os caminhos, né? Que os dois, agora sim, e lá na França eles participavam do mesmo instituto. Ainda tem mais essa, assim, bem legal. E aí ele ingressa, né? O Raimundo Mauni
nos serviços de administração civil da África Ocidental Francesa, em 1937, né? Ele foi em 1947 para Dakar, onde ele ingressou lá no Instituto Francês da África Negra, Senegal, e ele se tornou um colaborador do professor Théodore Monod. Ele foi responsável pela seção de arqueologia e pré-história até 1962. Na realidade, as vidas paralelas, né, ele nasce realmente antes do Cheikh Anta, há alguns anos. As vidas são vidas que estão se dando contemporaneamente, né, e de estudos que estão se desenvolvendo por olhares diferentes dentro do mesmo continente. Agora, o que eu achei mais interessante, e eu fiquei me perguntando por que no último capítulo, penúltimo capítulo, o Cheikh Anta, ele traz o Raimundo Mauni, né? E eu cheguei à seguinte tese, é que ele traz para ratificar, até porque havia um respeito no mundo acadêmico, né, da história de África, desse instituto, né, o Raimundo Mauni, ele era considerado um intelectual e um historiador de ponta, né? É tanto que aqui no Brasil, o José Reviar Macedo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele escreveu até uma tese sobre essas fronteiras, ele até intitula o artigo dele, que eu posso até repassar para vocês, que é Cheikh Anta e Raimundo Mauni, Fronteiras Intelectuais e Disputas Epistêmicas, olha bem, na gênese dos estudos africanos. Então, ambos estão discutindo a origem da civilização humana e a origem, né, de onde se parte essa questão. É claro que o Cheikh Anta, como a gente viu no decorrer de todo o texto, ele vai para várias áreas. E cada capítulo, né, vocês viram que tem uma parte histórica mesmo, que ali ele vai trazer a parte antropológica, sociológica, filológica. Ele foi para várias áreas das ciências, né, em várias áreas científicas, para provar a tese dele de que a origem da humanidade está lá no continente africano, e que a primeira civilização foi negroide. Bom, é isso que ele traz desde o início e que ele vai defender em outros livros também. Em outras fronteiras também desse debate. E pensando nisso, né, e a partir também um pouco que eu li do Raimundo Amon, ele foi um professor de arqueologia, né? Ele estudou direito também. Eu estou falando logo dele porque a gente vem discutindo, né, o Cheikh Anta desde o início. Mas quem é esse interlocutor, né, que vai aqui discutir com o Cheikh Anta, o traz para discutir e para apresentar as teses contrárias a tese dele, a toda a constituição do próprio livro, né, de tudo que ele vem historicamente comprovando. Então, é bom a gente saber disso, né, que ele, e o Raimundo Mauni, né, eu não sei se é assim que se pronuncia, eu estou aqui na dúvida, ele foi professor também de História Africana em Sorbonne em 62. Veja que é assim, que ele era um intelectual renomeado, né, ele assumiu a cátedra de História da África Medieval e foi um dos fundadores do Centro de Pesquisa Africana na Sorbonne. Ele tinha realmente esse prazer de estudar a África. Agora, aí nos chama a seguinte questão: em que perspectiva ele vai para esse estudo, né? E que amor é esse pelo continente africano que discute
com um intelectual africano para discorrer e discordar da tese dele, de que a origem da humanidade é negroide e está lá no continente africano, como a gente viu, o tempo todo nesse estudo. Bom, ele nasce em 2012, né? Deixa eu ver o ano da morte dele. Bem, aqui eu não estou, mas escreveu vários livros. Ele escreveu um glossário de expressões e termos locais usados na África Ocidental, fez gravuras, pinturas e inscrições rupestres da África Ocidental, navegações medievais nas costas do Saara, quadro geográfico da África Ocidental na Idade Média, porque ele foi um estudioso da Idade Média. Não? Então, é com esse oponente que o Cheikh Anta vai discutir nesse capítulo aqui. O que me chama... e o José Rivaé Macedo, né? Ele, no artigo dele, ele fala... Ele faz um estudo comparado também, porque quase todo mundo que estuda a África vai usar aquela metodologia que eu falei desde o início do estudo, né, quando eu trago a ideia de que estudar o pensador africano é fazer um estudo comparativo, e ele aqui ratifica isso na medida em que ele diz que fez uma pesquisa, né, e vai trabalhar essa pesquisa dentro da perspectiva comparada, que é um método comparativo mesmo, da evolução desses dois intelectuais, que há uma disputa epistêmica, como ele diz, né? Afinal de contas, quem tem razão, ou quem tem razão, não, quem tem argumentos, vou pegar a retórica, vamos pegar os retóricos, né? Quem tem o argumento mais forte para se dizer sobre essa verdade. É disso que a gente está falando aqui, que a gente vai discutir aqui, né? Mas o José Revair Macedo, ele traz uma coisa, um dado bem interessante. Ele diz que quando a discussão entre esses dois intelectuais está muito mais dentro das condições, né, para a unidade da África, a conferir no pensamento do Diop um caráter pan-africano, como a gente já sabe, e ele defendeu, né, através de uma libertação, o que o Cheikh Anta quer com esse livro, que eu acho que deu para perceber bem, porque aqui tem uma posição política para além da filosófica, e a filosófica é política, porque o Cheikh Anta ele advoga, né, ele faz uma tese para uma libertação cultural e intelectual do povo africano, né, das cerçanias, ou dessa forma cerceadora, né, bárbara. Eu vou até ler depois Barbárie e Civilização dele, porque eu não li ainda, eu comprei, mas ainda não tive tempo de ler, mas para discutir justamente, né, todo esse processo de aprisionamento cultural e intelectual do continente africano pelo colonizador, né? Então, isso já é uma marca. Mas aqui, o autor, o Raimundo Mauni, né, ele meio que vai querer tornar a discussão do Cheikh Anta inócua, né? O propósito dele é esse, exatamente esse. É dizer que não existe, por exemplo,
essa tese do Diop, né, de que a origem da civilização humana é negroide, é totalmente descabida de razão. É tanto que eu não sei se alguém leu o capítulo, o Diop, ele vai trazendo, ele traz a fala dele, e o tempo todo ele vai trazendo as citações, né, quando está em itálico, são justamente as citações do Raimundo Maoni, né, do que ele defendia, né? E aí, eu achei interessante, porque eu fui até fazer uma pesquisazinha aqui, no pouco tempo que eu tive de leitura do texto, sobre a parte até biológica, né, que ele vai com aquele processo que o Diop fez, que ele pegou a múmia e tirou, né, um conteúdo para fazer a pesquisa de carbono e tudo, então, das enzimas, tudo, né, e eu fui até pesquisar se a gente poderia, fui aí no Deus Google, né, que tudo fala, e nada fala algumas vezes, mas para dizer que se realmente o Diop, porque a gente também está falando de um período da história da ciência, e que a ciência, logicamente, de Diop para cá, evoluiu em muitos aspectos. Mas, para meu espanto, e para não também, realmente o Diop ele era muito requintado na pesquisa, né? Fazia uma pesquisa muito minuciosa, e o que ele traz sobre as enzimas, dentro da pesquisa dele nas múmias, realmente até hoje ainda continua batendo, sabe, as ideias. Porque é bom a gente também buscar essas informações que não são históricas e que são, mas faz parte da ciência, então são históricas também, né? Para ver as comprovações, porque o Raimundo Maoni, ele foi nesses detalhezinhos, né, que o Diop traz nesse outro texto, que é a origem dos antigos egípcios, quando ele vai tratar, por exemplo, das evidências antropológicas, da parte física dos antigos egípcios, e ele vai para a química, né? Ele traz o elemento químico também para dentro da história, né? Ele traz a linguística, ele faz a dosagem de melanina, que é justamente isso que ele vai fazer, e ele faz testes, né? E ele diz aqui, nesse outro texto, na origem dos antigos egípcios, esse teste de dosagem da melanina que ele fez, né? Está sem som, Sônia. Tá, não. Não está não, Nazita. Eu acho que é o seu que está sem som. Está sem som. Está não, Marcelo. Ué, eu não estou ouvindo nada. Aqui tá. Vou escrever para ele. Eu não estou ouvindo vocês. Eu não estou ouvindo. Não, eu não estou ninguém agora. Ouviu? Está ouvindo? Ué, o que aconteceu? Pede para ele sair e entrar de novo, Mas se ele não ouve, tem que escrever. Áudio. Gente, houve um problema aqui no meu computador, eu não entendi. É só no seu, Nazito. Voltou agora. Obrigado. Tá. Obrigado. E ele também, o Diop fez, né? Ele fez também um estudo dos grupos sanguíneos, né? Então, pense, o Raimundo Maoni, ele está debatendo com tudo isso, nesse último capítulo, e que o Diop traz, ele está contestando todas essas teses, viu? É um replay de tudo que ele escreveu, inclusive desse da origem dos antigos egípcios.
É um replay mesmo. Mas eu gostei porque incita você a pesquisar mais coisas, né? Assim, para além do texto, você vai... E eu acho ele bem sarcástico, sabe? Aqui, ele é irônico. Como eu sou muito irônica, então eu entendo um irônico também, de, assim, no sentido de que ele ironiza a crítica que o Raimundo Maoni faz a ele. Como quem diz assim, olha, você vem com argumentos que são extremamente fracos. Aí eu vou citando, tá, os argumentos para vocês entenderem o que é que eu estou dizendo. Ele diz assim, ele diz que, no início do texto, que vai se propor responder à revisão crítica feita por seu Raimundo Maoni no boletim que ele escreve. Ele diz que esse boletim foi editado entre julho e outubro de 60, né? E é relativo justamente ao livro dele, Nações Negras e Cultura. E aí ele pede desculpa por voltar ao conceito de raça, que ele já fez isso, de herança cultural, veja, relacionamentos linguísticos, conexões históricas entre povos e assim por diante. Vejam que todas as evidências antropológicas, linguísticas, históricas, fisiológicas, né, que ele debate nos textos dele, inclusive nesse, é disso que ele está falando, que inclusive das teses, né, que a gente viu dos historiadores gregos sobre a existência mesmo de que lá no Egito ele faz isso, se não me engano, é no segundo ou terceiro capítulo desse aqui, onde ele vai dizer, vai provar, né, Nazita? A gente até deu aula aos meninos sobre isso, né? Sobre as teses de Estrabão, de Diodoro, né, de Dionísio, em relação à questão da origem da civilização humana, Egito, e por uma raça negroide, né? Então, ele diz, olha, desculpa, é como se ele dissesse, eu tenho que voltar a isso, porque o Raimundo Aron, Maoni, ele não compreendeu esses conceitos, nem a pesquisa sobre essas questões, e nem leu os historiadores antigos devidamente, é disso que ele está falando também, aqui, né? Aí ele diz que ele tem uma preocupação científica de obrigar-se a dirigir atenção a esses temas mais uma vez, né? Por quê? Porque as teses dele foram desafiadas. Ele se sente desafiado pelo Raimundo Maoni, né? E aí, ele, já no primeiro, ele diz assim, olha, eu não estou aqui com paixões epistemológicas, eu vou aqui tratar de dados científicos. Quando eu discordo do Raimundo Maoni, eu discordo não por paixão, por eu ser africano. É isso que eu subentendo. Eu estou aqui como um pesquisador que fui em várias áreas, como ele já cita anteriormente, e que, de uma certa forma, no meu entendimento, ele acusa o Raimundo Maoni de não ter feito o mesmo caminho científico que ele fez, de não ter tido esse cuidado, né? Aí ele diz, o que vamos tentar combater em nome da verdade científica, olha, ainda acusa o cara de não ter essa verdade prontamente aqui. O que nos obriga a utilizar uma noção tão delicada como da raça é um grupo de argumentos que tem que ser tornados tão habituais ao ponto de se passarem por verdades científicas, o que eles definitivamente não são. Aí ele fala que, ele aponta
que a noção do Raimundo Maoni, elas são distorcidas em experiências concretas. Que, afinal de contas, ele estudava arqueologia, né? A gente não pode esquecer desse pequeno ou grande dado. O camarada estuda arqueologia, vai para o continente africano, mas para se dizer de outra tese. E aí ele diz, obviamente o seu Maoni não pretende dispensar, olha como ele é irônico, nenhum socos em sua tentativa para demolir a tese adversa. Né? Eu fico imaginando quando ele escreveu isso aqui, né? Como ele estava também, assim... Aí ele diz que a tese do Maoni, ela é fragilizada de uma forma, e foi escrita de uma forma involuntária, e quem vai ser o juiz somos nós, leitores de suas obras, né? E de seus argumentos. Então, aí eu vou só citar uma parte aqui do Maoni, não toda, né? Mas a parte que me chamou a atenção, que é a tese dele, quando ele diz aqui, lembrem-se, ele é um arqueólogo, ele diz, quando nós limpamos cientificamente a pele das múmias, a epiderme aparece pigmentada exatamente a de todos os outros pretos africanos. E os outros pretos africanos? Aquele se refere aqui, está ligado à discussão que o Diop faz com a parte química mesmo, aquela parte das enzimas, que ele traz isso aí, esse estudo, né? Aí ele diz, o organismo negro não secreta qualquer tipo de enzimas, olha, discordando do Diop. O mesmo é válido para os antigos egípcios. E é por isso que, invariavelmente, desde a época pré-histórica até a época de Ptolomeu, a múmia egípcia permaneceu negra. Em outras palavras, ao longo da história egípcia, a pele, bem como a estrutura óssea de todos os egípcios, de todas as classes sociais, manteve aquela dos negros autênticos. Mas ele vai dizer que nessa discussão sobre a epiderme, há uma tese que ele levanta dentro dessa pesquisa sobre as múmias, e elas não podem ser classificadas para uma herança só da pele negroide, porque tinha a pele branca também aí. Então, vai discutir, né? Aí ele vai dizer, né? Quando ele diz assim, eu não sou antropólogo, nem é o autor, dizendo com Diop, mas remeto o leitor para um dos melhores livros sobre o assunto do Egito Antigo, que ele intitula, que é As Raças da Europa, do Kuhn, acho que é Kuhn. O Kuhn, ele vai dizer que ele corrobora com ele, né? De que quando se vai analisar o Antigo Egito, quando foi analisado nesse período, se encontrou dados de brancos tarsianos. Aí, com tendência negroide, olha, brancos tarsianos com tendências negroides. Então, esse outro autor, do qual ele chama para discussão, respalda a tese que ele está confrontando com Diop. Aí ele diz,
negroide nacada relacionado, porém menos negroide, que se encontra no Mediterrâneo do Baixo Egito, brancos, e desde 3.000 anos antes de Cristo até a época de Ptolomeu. Aí ele vai dizer que a história do Egito vai mostrar essa substituição gradual do tipo do Alto Egito pelo do Baixo Egito. Aí ele vai justificar isso pelas invasões, né, que ocorreram dos Ixos, dos povos do mar, dos semitas, dos assírios, dos persas e dos gregos. Né? E ele diz, todos pertencem à raça brancas, com exceção da 25ª dinastia de ascendência núbia, como é conhecido. Então, ele vai para um estudioso, né, que vai corroborar com a tese dele na crítica sobre o Diop. E quantas ocorreram e quantas tem, né, evidentemente, né, gente? Ninguém aqui vai pensar que a Europa ficou quieta dentro do seu poder de dominação epistêmica e cultural, por isso, e intelectual calada diante da tese do Diop e de outros. Professora, 5 minutos. Nossa! Eu pensando que estava numa roda de conversa até a próxima lua. Sim, mas para trazer mais um pouquinho das teses do Kuhn, as teses convencionais, ele vai também falar o Kuhn do aspecto corporal, que eram pessoas magras, de quadris estreitos, entendeu? Mãos e pés pequenos. Olha o Kuhn, né? Não é igual, por exemplo, aquelas citações do Mundimbe, que o Mundimbe traz, que me chocou com o livro dele, que as encíclicas, né, dos invasores viam os povos pretos de África como seres bem pequenos, pretos, e que moravam no subsolo de buracos ou de cavernas. Olha como os brancos aqui são definidos, ó. Ó que bonitinho. Magro, quadris estreitos, mãos e pés pequenos. A cabeça e o rosto, ele diz, são aquelas de uma forma fina, forma mediterrânea, suavemente contornada. Bonito, né? E em todas as descrições que o Diop traz, que o Mundimbe, dentre outros autores, trazem da visão europeia dos povos africanos, dentro dos seus territórios ou dentro dos seus países, são de pessoas assemelhadas a uma monstruosidade, a uma animalidade fora do comum. Mas você vê como a branquitude é boa com ela mesma, né? Ainda fala da suavidade. Desculpa, eu sou crítica também, então eu não posso perder o momento, né? Deixa eu ver mais. Sim, aí quando o Mauni apresenta o Kuhn, ele diz que... Aí ele diz assim, a população era evidentemente mais escura, marrom, avermelhado, marrom. Em suas pinturas e esculturas, os egípcios representaram o estrangeiro com suas características raciais, além dos líbios, que tinham características nórdicas, ou seja, brancas, bem como coloração asiática, com narizes proeminentes e cabelos encaracolados, povo do mar do Mediterrâneo, com peles mais claras e uma saliência
facial mais profunda do que os egípcios, também são mostrados, bem como os negros. Eu vou só à conclusão do Diop, porque os argumentos vão desde a parte da Bíblia até todos os... Sim, o Diop fala de erros históricos aqui, viu? E tudo que ele falou Sim, ele é acusado também de dizer que os povos pretos, negros, eram superiores. Foi uma coisa que ele nunca disse, Diop nunca disse, no decorrer de todo esse texto. Eu não sei se vocês perceberam, mas em nenhum capítulo ele vai falar sobre uma superioridade dos povos africanos como superiores. Apesar de que, no meu ponto de vista, foram mesmo, porque desenvolveram conhecimentos profundos em todas as áreas das ciências, né? Como as pirâmides que a gente tanto admira, como a escrita, como as vestes, como as esculturas, como as leis, como se constituíam tudo, inclusive até a limpeza, né? Assim, de uma sociedade equilibrada, limpa, higiênica consigo mesmo, né? E aí o Diop, né, nesse sentido, ele rebate isso aí, e ele vai dizer aqui no final, deixa eu aqui para o final, porque eu acho que é interessante. Ele diz assim, eu achei interessante, foi a finalização do texto, né? E vai, gente, as críticas do Raimundo Maoni vai desde a filologia, vai desde a composição química das múmias, vai desde a aparência, né? As pesquisas antropológicas que foram feitas pelos povos europeus, né? E por historiadores, arqueólogos, egiptólogos, todos esses intelectuais nessas áreas, para discordar da tese dele, né? Mas ele diz aqui o seguinte, ele diz assim, mas todas essas verdades tiveram de ser afirmadas antes que aqueles que se chamam de especialistas pudessem sequer considerá-las. A história desses últimos anos demonstra claramente isso. Nós nunca falamos de qualquer unidade cultural que não fosse a do Egito e África Preta. Consequentemente, a lista de povos díspares feita pelo senhor Maoni reflete descontentamento com os fatos, um sentimento de resignação na presença do que é incapaz de destruir, mais do que reflete os argumentos convincentes, serenos que teríamos esperado. Doravante, os livros que podem ser revisados de acordo com os critérios de Maoni, pelo menos no sentido da unidade cultural egípcio-africana, a condição foi cumprida. Será que este vai ser simplesmente ignorado? Para criticar nações negras e cultura, uma obra muito imperfeita, não se deve atacar sua estrutura, pois essa abordagem será improdutiva. Improdutiva por quê? Improdutiva porque ele foi na linguística, ele foi no estudo da física, inclusive da física, da química, ele estudou o sangue, né? Ele estudou as heranças genéticas, as heranças genéticas, ele estudou o aspecto antropológico, ele estudou a história, ele estudou aqueles
historiadores mais próximos, por exemplo, do Egito, como Estrabão, como Heródoto, né? Dessas confirmações históricas, que estão muito mais perto do que as nossas discussões hoje em dia, para provar a tese dele, né? Por isso que ele diz, a sua estrutura é sólida nas suas perspectivas válidas. Em vez disso, o alvo deve ser os pequenos detalhes, pois estes possivelmente podem detectar várias falhas. Os pequenos detalhes, só uma pesquisa bem minuciosa em Sheikh Anta para a gente perceber em que área, se foi na linguística, se foi na antropologia, se foi na sociologia, se foi na filosofia, onde foi que essas falhas elas se mostraram. Bom, gente, eu já não tenho mais tempo, mas a gente pode discutir junto, porque são muitas coisas. E aí, vamos abrir, né, para discussão, professor Burato e os demais, e a gente começa a nossa roda de conversa. É isso, professora. Obrigado, parabéns aí. Eu acho que, apesar de o tempo ser curto, né, o capítulo é bem denso, é longo, você conseguiu trazer aí elementos essenciais do capítulo para a gente discutir aqui, para as pessoas também terem uma noção, aqueles que não leram, sentir essa vontade de ler o capítulo, que, apesar de denso, longo, ele é muito bom. É uma discussão muito interessante, de fato, não é? Até tem uma parte lá, professor, depois se você puder falar algo a respeito disso, que o Diop acusa o Raymond de fazer confusão na sua tese, colocando trechos, citações do livro dele, misturando com entrevistas jornalísticas, quer dizer, confundindo, né, os leitores, sim. buscando na confusão um argumento, né, de defesa, né? E eu estava lembrando aqui agora, até fui ver se foi Hollywood que produziu mesmo, que fica difícil, né? Para a população média, que não estuda, não aprofunda, porque até acadêmico entrou nessa, né? Nós temos, por exemplo, na década de 60, um filme produzido por Hollywood, que é pela 20, né? Sobre Cleópatra, e quem fazia o papel é Elizabeth Taylor, né? Branquíssima, né, no papel principal lá, e dando-se a noção para todo mundo de como era o Egito. O egípcio era pensado daquela forma mesmo, né? Então, quando se falava em egípcio, se pensava Elizabeth Taylor e todos aqueles que participaram do filme, e isso foi por gerações, na verdade. Então, nós vamos abrir agora. Como nós temos aqui um sistema meio anárquico, às vezes, né? Hoje, por exemplo, é um sistema anárquico, eu quero dizer que eu sou José Burato, eu não me apresentei, a maioria já me conhece aqui. Eu sou diretor de comunicação da Profib, sou formado em filosofia pela Metodista de São Bernardo, acho que é o que importa falar sobre mim nesse momento aí, e também lembrar e homenagear o dia do filósofo e da filósofa, que foi sábado passado, dia 16, então a Profib, o núcleo, parabeniza a todos os filósofos, filósofas, professores e professoras de filosofia que estão aqui presentes e de todo o Brasil. Lembrando que este dia aí é marcante, não apenas para homenagear justamente os pensadores deste país, mas também que nós temos sempre uma luta, não é? Lembrar da nossa luta, que senão vão apagar a filosofia, principalmente deste país aqui. Então, enfim, não vamos entrar nesse assunto agora, homenageio a todos e todas, tá certo? E também, eu vou aproveitar aqui para passar, enquanto há tempo, teve uma solicitação da Marli Azevedo, que ela colocou, e eu vou ler rápido. Boa noite, pessoal, estou morando em Salvador para realizar minha pesquisa nos terreiros de candomblés. Desejo dialogar com pessoas desse grupo que residam em Salvador. Obrigado, tá bom? Então tá dado o recado aí da Marli. Se houver alguém nessas condições aí, ou mesmo não, né, que queira conversar com ela, é só pegar ela aqui, entrar no privado e conversar, tá bom? Então nós já temos aqui algumas pessoas. Só um minutinho. Porque você falou, leu aí a mensagem da Marli, eu ia quero sugerir para a Marli que coloque lá no grupo, porque nós temos, sim, gente de Salvador, da Bahia,
tá? Que pode ajudá-la na pesquisa. Mas para ela colocar lá no grupo, porque aqui não sei se temos, talvez o Romero, não sei. Enfim, para ela colocar lá no grupo, que lá no grupo com certeza terá gente interessada em ajudá-la. Perfeito, Neuza. E também lembrando, pessoal, que nós temos aqui o link para o pessoal assinar, não é, da presença, que é importante, está disposto aí no chat. E vamos começar, então. A Ana Cláudia levantou a mão. Então, Ana Cláudia, é contigo. Eu vou vendo aqui quem mais levantou e vou passando na sequência. Ana Cláudia, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Agradecida por mais uma noite compartilhando estudos com vocês. Quero ampliar os parabéns, não só às filósofas, aos filósofos, mas aos filósofes que têm se dedicado tanto a trazer uma filosofia que os inclua também, né? Uma filosofia queer, que ainda nós temos muita resistência em estar aprendendo. Bom, tá aí. Sônia, minha querida, adorei teu recorte, adorei a forma como você nos incitou a pensar uma questão que vem atravessando toda essa leitura desde o início do livro, né? Nós entendemos que são relações de poder que estão aí sendo desenvolvidas, né? Que não é à toa que está tendo esse embate entre uma pessoa branca e uma pessoa preta, né? E que a pessoa preta precisa tanto reafirmar a sua fala, o seu lugar, o seu conhecimento, principalmente. Eu estava pensando um bocadinho aqui que quando está acontecendo esse embate, também é o período em que os países de África que estavam sob o domínio da França estavam começando os seus processos de libertação. Veja, uma parte começa lá em 50 e pouco, né, gente? Eu não lembro exatamente o ano, 55, 56, não sei. Não era nascida ainda. E os outros, eles vão até lá em 75, né? Ainda lutando pela sua libertação. Então, eu noto que esse embate que está acontecendo na academia também está acontecendo no território político, no território geográfico, né? E que os africanos, eles precisam reafirmar a posse do seu território. E aí, mais do que isso, eu considero muito importante e eu considero que é uma resistência da academia em aceitar o conhecimento que vem de África, né? Pela simples pretensão que existe um conhecimento maior, né? Um conhecimento eurocêntrico. E olha, gente, nós precisamos mudar, né? Nós precisamos afirmar um conhecimento africocêntrico, né? Precisamos mudar a chave, né? Porque a gente está sempre reafirmando esse conhecimento que vem de Europa e que ele precisa. Não, nós vamos simplesmente afirmar o conhecimento que vem de África, né? Então, Sônia, parabéns, afrocêntrico. Muito obrigada, Nazito, tá vendo? Aprendi. Eu estava aqui parafusando e não achava a palavra. Parabéns pela tua escolha do recorte, porque ele agora no final parece que deu a canseira, né? A canseira de ter que se justificar o tempo todo. Olha, eu sou um africano falando de África e eu preciso ficar justificando para esses brancos europeus que o que eu estou falando é um conhecimento válido, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, Sônia? É porque é o seguinte, na realidade, o professor até o Manuel Cocholo está por aqui, eu vi assim, tem uma coisa que, olha, se você for pensar bem, dos livros que a gente já leu até agora, né, do Marcian Tovel, Toya, como não sei bem a pronúncia direito, né, e o Diop, né, eu estou falando dos africanos mesmo. Eu leio o Mundimbe também. Vejam, eles fazem estudos comparativos das ciências para provar o que é óbvio.
Agora, o que é óbvio não significa dizer que está claro para todos nós. E o que é óbvio não significa dizer que não esteja ligado à questão do poder. Tem poderes que aí estão sendo colocados sempre nessa discussão e nesse embate epistemológico, que é o poder de um continente sobre o outro. Um continente que vai explorar o outro continente nas suas riquezas mais profundas, seus minerais, sua cultura, seus valores, suas riquezas. Então, toda vez que eu leio, por exemplo, um pensador ou uma pensadora africana, eu sempre fico pensando naquilo que a gente aprendeu com Tova, que eles estão esclarecendo que toda a pesquisa que eles fazem estão conectadas com a ideia dessa libertação cultural e intelectual do seu país, do seu continente. Por isso que no começo ele traz o marxismo, mas como um olhar só, porque não foi necessariamente o método dele, mas foi o olhar. Então, foi preciso que ele saísse do seu continente, do seu país, para dizer sobre eles. É uma questão da negação do ser, uma ontologia aí que é negada. É o ser africano negado. E para quem interessa isso? Interessa para quem tem o poder colonizador, lógico. Quando a gente pensa, por exemplo, aí o seu professor Manuel Kochola aqui, e todas as pessoas de África que me digam se eu estou errada, eu estou certa nesse sentido. Mas até hoje é uma luta, como nós também lutamos aqui, muito forte, por esse pensamento, essa cultura e essa epistemologia do colonizador, que oprime mesmo, que castra, que mata, que rouba, que continua roubando tudo. Eu achei engraçado, né? Engraçado não, ponto e vírgula. Que nos tempos atuais o roubo continua, né? O que mais por exemplo, em termos culturais, né? Foi o professor Manuel Kochola mesmo que publicou num grupo. A Shakira, né? Lá com a música que ela diz que se deitou e ficou pensando e teve uma... E saiu a letra, né? De África lá que ela canta. Aí eu achei muito interessante que aí quem mostrou o roubo cultural, né? Mostrou o cantor, o autor da música. Vocês vejam. E não é uma europeia, né, gente? Fazendo isso. Vocês imaginem que isso ainda perpetua. Então, o que até o Cheikh Anta diz assim, eu vou abrir aspas, viu, Nazito? Só um minutinho, e Preto Lindo, só para abrir aspas. Ele diz aqui, na origem dos antigos egípcios, ele diz assim, a antiguidade egípcia é, para a cultura africana, o que é a antiguidade greco-romana para a cultura ocidental. Então, percebam a importância da antiguidade egípcia, a gente chegando até ela, para a gente entender o nosso processo civilizatório também, porque quando a gente estudava, pelo menos eu quando estudava a cultura greco-romana, eu estava procurando entender também o que eu sou hoje a partir de uma história que foi dita que era só aquela história era minha. Aí eu me lembro da Chimamanda, né? Quando disse sobre o perigo de uma história única para a gente.
Foi contada uma história só. Porque nem no fundamental, nem no médio, nem no superior, no meu curso de filosofia, que Nazito também, né, Nazito? Nas nossas conversas, quando a gente vem, a gente diz assim, o quanto nos roubaram de tempo e de conhecimento nas universidades públicas. Mas quem está na universidade pública? A maior parte são pessoas brancas também, que teve e que tem uma massificação do pensar na medida em que é totalmente tomada pelo pensamento do colonizador e que jamais ia ler comigo Cheikh Anta Diop, dentre outros e dentre outras, para me dizer sobre a importância da antiguidade egípcia para eu entender a origem da filosofia, que não essa que é greco-romana. Né? Mas é isso que eu queria só rebater para... Perfeito. Nós temos aqui o Aldacir, levantou a mão, Nazito também, aí eu vejo um número na frente do Aldacir, que é o 2 e 1 na frente do Nazito. Eu estou supondo que o Aldacir clicou 2 vezes, ou clicou pela segunda vez, Aldacir? 2 vezes? Não. É o Nazito primeiro. É o Nazito, então... o primeiro Nazito, então é isso aí, tem ordem, né? Tem como uma ordem de quem aparece levantou a no mão. chat aqui para mim. Muito bom. Então, Nazito, fique à vontade, é contigo. Ok, boa noite. Boa noite, gente. Sônia, prazer aqui falar contigo e com todos e todas, né, que estão aqui na live, né? Então, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, Sônia. Eu vou, na verdade, depois pedir a tua opinião. Eu gostei do seu viés. Aliás, eu gosto, né, do seu viés crítico. Não assim, eu gostaria, depois que eu fizer aqui algumas ainda colocações, o que você, assim, como você classificaria o Raymond Monis, né, o Monis, assim, dentro dessa estrutura, né, ele como crítico, né, da obra de Cheikh Anta Diop, não é que que quando a gente começa a ler, né, a ler o Diop, né, a ler como e a ler outros intelectuais africanos, não é? Eu estava querendo me lembrar de outros, mas não lembro agora, mas enfim, quando a gente lê intelectual como Diop, não é? A gente começa a aprender, né, e adquirir realmente conhecimentos que não tinha, né, a gente começa a sentir essa diferença. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, né, a partir, né, da opinião, da posição que você tem sobre esse Monis. É que, numa parte aqui do texto, ele me fez lembrar, bom, não o Monis, mas o Diop, né, o Diop citando o Monis, me fez lembrar de um outro autor que eu li, né, de um europeu, que acho que aqui, né, quem é da filosofia já ouviu falar no John Borner, né, o John Borner, né, que é um classicista escocês, não é, do final do século XIX, é um cara que, ele escreveu aquela obra, A Aurora da Filosofia Grega, né? Aquela obra que é muito conhecida, não é, Burato? A Aurora da Filosofia Grega. E nessa obra, né, ele faz ele faz uma descrição muito parecida com a que fez aqui o Monis, por isso que eu me lembrei. Né, muito parecida. Digo isso porque eu o li recentemente, né, inclusive para poder colocar na minha tese alguns argumentos, não é, desse autor, né, do John Borner. Veja só, numa parte aqui do texto, né, do Diop, ele diz o seguinte, né, que o Monis faz uma crítica
faz uma crítica a Diop, não é, sobre os descendentes, né, dos egípcios, de que eles estariam, não é, esses descendentes, esses descendentes que estariam no oeste africano, eles estariam descivilizados, né, de acordo com a percepção do Moni, isso lá nos idos de 500 a.C., não é? Os africanos da parte ocidental da África, né? Da parte ocidental ali da Argélia, da Líbia, Mauritânia, né? Mali, né? Essa parte ocidental da África, né? A Saara Ocidental, Costa do Marfim, Nigéria. Então, esses africanos, ali pelos idos de 500 antes de Cristo, né, seriam descivilizados, né, e que eles, até 900 depois de Cristo, né, o Diop, citando aqui o Moni, diz que o Moni, né, fazendo a crítica a Diop, né, que o Diop diz assim, que quando eles deixariam o Egito, né, em 900 depois de Cristo, após o que temos textos descrevendo como sendo mesmo retardados. Enfim, o Moni, né, está querendo aqui dizer, né, que não houve uma civilização, não houve um ato de civilidade, de educação, de instrução, e que não teria ocorrido esse processo educativo, Sônia, antes do primeiro milênio. Antes do primeiro milênio. Ele faz... quem diz isso não é o Diop, é o Moni, não é? Fazendo uma crítica ao Diop. Aí eu achei interessante, no sentido de entender mais o texto, quando ele diz assim, aqui palavras do Moni, né, do Moni, como é que nenhum autor antigo falou desta migração ocorrida de acordo com o autor durante a época histórica? E como é que eles não deixaram nenhum vestígio da sua passagem? Eu me lembrei, né, do John Bourne, porque o John Bourne faz também uma crítica muito pesada, né, contra os egípcios, dizendo que primeiro o Bourne diz que não há evidências de filosofia egípcia. Não há, né? O John Bourne diz isso de forma muito clara lá nesse livro que eu acabei de citar, A Aurora da Filosofia Grega. Não é? Não há evidência da filosofia egípcia. Aí diz mais, se tivesse existido uma filosofia egípcia, os gregos teriam dito, não é? Aí ele cita, Heródoto teria dito, Platão teria dito e Aristóteles teria dito. Mas, rapaz, e aí, quando a gente lê uma metafísica, lê uma política, aí a gente vê citação de Aristóteles sobre os egípcios, fazendo alusão elogiosas, não é? Inclusive, Aristóteles faz uma citação belíssima sobre os sacerdotes egípcios, não é? Dizendo que eles foram sacerdotes egípcios que fundaram a matemática, que desenvolveram a matemática, foram os sacerdotes egípcios. Inclusive, o Bourne havia dito o seguinte, né, que só é possível haver filosofia, só é possível dizer que tem filosofia se existisse ali abstração, se houvesse abstração ali do conhecimento, se o conhecimento fosse abstrato, em outras palavras, né? Só se o conhecimento fosse abstrato. E aí, quando a gente lê na metafísica e lá na política de Aristóteles fala sobre aquela palavrinha que todos nós estudamos na graduação, que é aquele processo pelo qual o filósofo necessita passar, que é a ociosidade, né, que é para aprender. A gente precisa de quê? De tempo. E quem tinha esse tempo disponível lá no Antigo Egito? Os sacerdotes.
os sacerdotes egípcios tinham tempo demais para estudar, tanto tempo que tiveram, que criaram, que desenvolveram, descobriram a pólvora, como disse o próprio Diop, né? Nós vimos aqui, né? O Diop disse isso. Então, assim, para encurtar a minha fala, a desconfiança e as críticas aqui do Moni, né, mesmo sem ter lido assim, todo o texto, né, mas e depois o Diop responde, né, que aí, inclusive o Diop diz, né, de uma forma muito, muito, muito elegante, isso me leva a crer, né, diz o Diop, né, que o Moni não leu o meu texto. Não é? O Diop diz aqui, o Moni não leu o meu texto. Né, para ele estar fazendo essas perguntas lesas, né, em outras palavras, ele não leu o meu texto. Não é? Então, é isso, gente. O Diop, de fato, embora, né, o Moni seja, né, um professor da história africana, né, lá da Sorbonne, mas, enfim, mas a gente sabe que a tese de Diop, como você falou, Sônia, a tese de Diop foi reprovada, né, por eles. Né, por quem? Pelos grandes professores, né, da Sorbonne, né, que reprovaram, né, a tese de Diop, mas, enfim, Diop tinha suas razões, e nós estamos aprendendo com ele. É isso, Burato. Obrigado, Nazita. Obrigado aí pelas considerações. De fato, é um autor muito pouco estudado, né, Nazita? É difícil, é muito pouco estudado, mas é mais um dos reprodutores da excepcionalidade eurocêntrica, né, europeia, traz aí contribuições até importantes dentro de um certo ponto de vista, mas, enfim, né? Nós temos aí na relação o Aldacir, depois a Neuza e o Manuel, que se inscreveu agora, né? Então, Aldacir, é contigo. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, professora Sônia, parabéns pela exposição. Fazer aqui algumas considerações e na verdade, o seguinte, a professora fez aí quando ela faz essa crítica, e a gente tem hoje a crítica da razão negra aí do professor deu certos apagões aqui que é complicado, mas fugiu o nome vem à cabeça, não sai, tudo bem, deixa depois. Achille Mbembe, isso, professor Achille Mbembe. E eu queria estar vendo aqui, professora Neuza, desde quando se criou as primeiras universidades no Brasil e os primeiros passos da educação no Brasil, daqueles que tinham, entre aspas, né, que tinham a educação, eram os filhos dos escravocratas, dos escravizadores, e essa educação era dada pelos padres jesuítas. Então, ou seja, a formação deste povo já era uma formação deturpada, né? Porque nós estamos falando aí de um período da colônia, onde os colonizados eram os africanos sequestrados, portanto, essa turma não tinha acesso àqueles que já chegaram aqui trazendo a sua bagagem histórica, cultural, que também acabava passando para os seus, mas era muito a história oral. Então, isso não temos registro. E nós temos, bem pouco tempo, que nós temos pessoas negras estudando sobre nós mesmos. Né? A gente está vendo isso agora, que a gente vê algumas teses de mestrado, de doutorado, estudando a questão racial no Brasil. Né? Nós tivemos muitos expoentes, como nós tivemos Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, o próprio Abdias Nascimento, mas esses expoentes,
não foram estudados, não era exposto, até porque as próprias academias elas não absorvem isso, né? O número de alunos negros nas universidades era menos de 1% até o primeiro ProUni, né? Ou o primeiro pré-vestibular para negros e carentes, que foi uma organização na qual eu ajudei construir, que foi a partir de 93 para cá, e que nós começamos a colocar o maior número de alunos negros nas universidades. Então, eu não consigo dissociar essa questão da educação da lógica racista perversa na qual nós fomos formados, entre aspas, né? Então, nós vamos observar que, por exemplo, o brasilianista que vem para cá estudar sobre o Brasil, mas eles não são daqui, era de fora. Como, por exemplo, o Skidmore, que era o maior brasilianista norte-americano, que sabia tudo da população negra brasileira, dessa população. Então, voltando, só para concluir aqui o pensamento, não é talvez nem por acaso que este núcleo pode a gente parecer pretensão nossa, mas é pela primeira vez que pelo menos eu tenho esse conhecimento de que há um grupo de pessoas estudando sobre filosofia africana, de implantação desse debate no Brasil, inclusive com a ousadia de já estar no Congresso Nacional um projeto, uma proposta de projeto de lei elaborada por esse núcleo, por essa entidade, a Profib. Então, isso não é pouca coisa. Então, nesse sentido, eu só concluo aqui dizendo que a nossa formação brasileira, ou a grande maioria da formação dos filósofos brasileiros, vem da igreja, né? Nós sabemos disso, né? Nós sabemos que o grande patrono da filosofia é um africano, mas foi embranquecido de forma que santificaram, virou santo, e nem fala da nacionalidade dele, que é no caso Santo Agostinho, né? E ele é argelino, é um africano, mas desfizeram esse processo. E muitos africanos só foram entender a questão racial quando saíram de seus países para estudar fora, como no caso do próprio Cheikh Anta Diop e de Kwame Nkrumah também, que é um outro pensador africano de uma forma muito eloquente aí com o seu pensamento no processo de libertação do continente africano. Portanto, esse debate pan-africanista, ele fica cada vez mais latente, e para nós que estamos aqui com esse objetivo de estar estudando a filosofia africana, estudando esses autores de forma para que nós possamos fazer uma intervenção na sociedade brasileira e nos apresentarmos como protagonista da nossa própria história. É isso que eu penso que é o nosso papel, o papel desse núcleo, é estudar para ser o protagonista mesmo, e cada vez mais parabenizar o Nazito, o outro companheiro nosso, o Marival, que está também fazendo doutorado, estudando a questão racial, e é nosso colega filósofo. Então, acho que mas eu penso que é muito importante nós olharmos para a situação do Brasil, do processo de escravismo no Brasil, esses 137 anos de uma falsa abolição em que foi escondido de nós, ou foi sonegado de nós, as informações em que nos levaria, ou que nos leva a um processo de conhecimento e de autolibertação dessas amarras
principalmente greco-romanas. E aí a gente precisa aprofundar nesse debate. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Dacir. Obrigado. Agora a palavra com a Neuza e depois o Manuel. Neuza? Bom, na verdade, assim, é quase que uma pergunta, eu quero mais uma resposta pessoal. Sônia, você citou dois autores que, se eu entendi, os dois autores fazem crítica ao Cheikh Anta Diop. Você citou Monet e você citou José Rivaí de Macedo. O José Rivaí de Macedo, ele foi meu professor na universidade. E ele, pelo menos da época, isso lá na década de 90, ele era um grande medievalista. E, inclusive, eu tenho 2 livros dele que ele escreve sobre a Idade Média. Aí, quando você falou, eu fiquei na dúvida se ele realmente estava criticando o Cheikh Anta Diop, ou se ele estava criticando o autor que critica o Cheikh Anta Diop. Aí eu queria que você repetisse para mim a informação que você trouxe dele. Não, ele é um estudioso. Eu vou logo nessa, viu? Porque essa foi bem pontual. Ele é um estudioso, ele está mostrando 2 teses sobre o mesmo problema. E mostrando, e assim, no meu entendimento, ele está cientificamente mostrando teses e deixa você livre para você decidir, você está entendendo, qual das teses você vai caminhar. Porque a conclusão dele é de um estudioso, assim, que está ali olhando 2 posturas epistêmicas, históricas, antropológicas, acerca de um problema. Eu não vi nele uma defesa proeminente mais para um lado do que para outro. Não foi isso que me passou nesse texto. Talvez, conhecendo mais textos dele, eu consiga fazer, detectar isso aí que você está me perguntando. Entendeu, Neuza? Sim. Mas, assim, não consegui, por exemplo, detectar a defesa do Diop, nem tampouco do Manin. Está apresentando. Sim. Tu joga a tese e mostra que não há uma unidade de se pensar a questão e da defesa da origem da humanidade no continente africano, e que ela foi negroide. Somente isso. Tá. Não há uma unanimidade histórica, arqueológica, antropológica. É isso. Eu não consegui detectar, não. De qualquer forma, ele também não assume Se ele a defesa, estava defendendo, né? um ou outro, não, viu? Ele não assume a defesa. Não. Tá bom. Não assume a defesa. Ele apresenta as 2 teses. Entendesse? Sim, obrigada. Bom, mas para mim, enquanto caladinho, quem não defende um ou outro, alguma coisa está no meio aí, né? A neutralidade tem lado, né? Sempre tem. Agora, o Manuel, eu não sei se o Manuel fará uma pergunta, né, levantará uma questão ou se fará algum comentário. De qualquer forma, professora Sônia, após o Manuel, se for uma pergunta, você responde, por favor, e já aproveita, diante do horário que nós já atingimos, passamos das 21 horas, já pode fazer também as suas considerações finais, e se for colocação do Manuel também, idem. Após ele, você faz as suas considerações. Se quiser colocar alguma coisa que não deu para colocar no início aí, fique à vontade, tá bom? Então, Manuel, é com você. Saudações. Normalmente, um aluno atrasado, não atrasei tanto, não deve apresentar questões, mas você pode comentar. Eu queria que você comentasse mais ou menos na ideia do Najib. Há sempre, às vezes, eu já falei isso antes, mas tem pessoas que abraçaram o grupo recentemente. Há sempre um sorriso sarcástico nos escritos dos africanos. Vocês devem perceber isso. Eles há momentos que eles escrevem, mas de forma metafórica. Por acaso eu estava lendo aqui uma passagem que recordei do Achille Mbembe sobre
Quando a gente fala da escrita, a origem da escrita tem 3.000, segundo a literatura, 3.000, 4.000. Depois você vai contar aquilo que é a origem da humanidade, que é tão infinita, não há um período específico, né? E depois vai falar dos sumérios, depois vai procurar a origem dos sumérios, vão ser localizados lá no Iraque, mas depois não são encontrados só a origem verdadeira com essa escrita. O que eu estou brincando com isto? Esta noção de que a oralidade ela não foi fundamental para a história é uma falsa, porque a origem da escrita é fundamental para o debate científico, a questão de positivismo, comprovar, mas mesmo a escrita, nos tempos de hoje, como diz não Ampateba, sim, Ampateba, a escrita continua sendo a fotografia da oralidade. Quer dizer, eu tenho pensamentos, tenho teses, que depois as descrevo na escrita e procuro argumentos que fundamentam mais ou menos o meu pensamento e vou construindo argumentos e assim a gente grava a nossa argumentação. Então, essa história de que não há evidências do ponto de vista histórico, às vezes cria essas lacunas, como se diz num provérbio africano, não vou dizê-lo aqui, mas é como se dissesse, você não é possível você ler todas as histórias do mundo. A sua amada Dígia vai se aproveitar desse provérbio africano. Assim como não é possível ler todos os livros do mundo. Então, há esta noção que nós devemos ter, às vezes, compreender os críticos. Dazito, peço que depois me mande esse livro, se tiveres em PDF, porque, para terminar, não roubar tempo, uma das coisas que eu chamo a atenção quando se estuda o Egito é a metáfora de que a África é o berço da humanidade. A tese de que a África é o berço da humanidade é uma das teses que Cheikh Anta Diop há de levantar. E esta tese nos mostra, do ponto de vista geográfico, um Egito que não é o espaço totalmente geográfico representativo de hoje, que o Egito também sofre este processo de branqueamento. Porque quando se encosta os Platão, toda esta gente, há uma tentativa de branquear um Egito que também ele não se estendia apenas naquele espaço que hoje encontramos do ponto de vista geográfico. Porque se você vai estudar a África como berço da humanidade, você vai encontrar a Tanzânia, a Tanzânia está bem distante, vai encontrar a Etiópia. Então, esses espaços geográficos, para nós que estamos a iniciar esses estudos sobre o Egito, devemos estar muito atentos ao espaço geográfico que os locais onde se produziram isto, para a gente argumentar melhor contra essas teses. Não sei se vocês me compreenderam. Que é muito importante que, se você está a iniciar esses estudos, tenha tempo de pegar um mapa, no tempo em que Diop está a estudar, ver qual é a geografia daquele espaço que ele está a estudar e como é que ele cruza esse período e depois você entender que Egito ele está dizendo. Então, era este ponto que eu queria dar, que para os que estão a iniciar isto é muito importante. Para terminar, porque uma vez já contei essa história, eu participei num grupo de história que estavam a estudar sobre Cheikh Anta Diop. E uma pessoa que apresentava a tese colocava o Egito atual. Eu dizia, não é aí. O local onde você está a referir é próximo dali. É de onde eu venho. É ali na costa da Tanzânia, Etiópia. Então, estes fatos são fundamentais para perceber de que estes sujeitos estão falando. Nós já falamos aqui do osso de Xangô, que é uma das primeiras dimensões da matemática em 3G, entendeu? Então é preciso essa compreensão, essa nota que estou dizendo, que não é possível, há uma ignorância, o que Charles Mill vai dizer, há uma ignorância branca também na construção da história de África. Isso é muito importante. Saiu um texto essa semana sobre
disse que o continente africano, os sul-africanos estão a estudar isso há 20 anos, não sei se vocês sabem isso. As dimensões da África que estão no mapa atual não são verdadeiras. Não sei se vocês sabem isso. A África do Sul está a estudar isso há 20 anos. Então, é preciso ter essas dimensões. Basta colocar, há um texto interessante de Marcos de Carvalho, que saiu agora na Filosofia Pop, que ele retorna esse estudo para vocês perceberem. É muito importante, repito, esta dimensão da geografia real do Egito que este senhor Cheikh Anta Diop está a falar. Aí você vai perceber que mesmo a oralidade ele não a ignora. Por que ele traz... por isso que num dos livros ele vai dizer o Egito um caso especial, a Etiópia um caso especial. Esse caso especial ele usa muito por causa dessa noção da escrita como critério de legitimação da filosofia. Entenderam? Então, como metodologia de crítica. Então, é por isso que ele insiste tanto nisso. Mas ele depois vai chamando a atenção ao longo dos livros dele. E, repito, Ampateba, a escrita continua sendo a fotografia da oralidade. Nós estamos em oralidade e, no fim, podemos fazer um relatório ou uma coisa igual sobre este encontro. O que vai estar escrito no final do nosso relatório é apenas uma imagem de tanta conversa, mas não vai definir toda a conversa. Então, continuará sendo apenas uma fotografia daquilo que nós falamos, não aquilo que nós falamos. Então, outras coisas ficam. Valeu. Falei muito. Obrigado. Desculpem aí. Nós que agradecemos aí, Manuel, e as informações também. Eu, da minha parte, sempre achei que o Egito sempre esteve onde o mapa aponta lá. Então, para mim é uma grande novidade, muito interessante. Nós agradecemos. Eu vou passar, então, para a Sônia. Sônia, para você fazer as suas considerações, uma resposta ao Manuel, se couber. E lembrando, a Neuza colocou aqui novamente, lembrando o pessoal de assinar a lista de presença, tá bom? Então, vamos assinar para que fique anotado lá. E, Sônia, é com você. Novamente agradeço a sua presença, Sônia, e a sua brilhante exposição. Não foi tão brilhante, não. Merecia mais. E eu acho que teria que estudar mais o mapa. E eu concordo com o professor Manuel Cacholi. A gente tem que estar atenta sempre às questões históricas, geográficas, né? E antropológicas, sociais e políticas, para a gente estudar realmente essa dimensão histórica da origem da humanidade, nessas teses que os autores, os pensadores africanos e as pensadoras trazem. Mas, assim, gente, eu gosto da forma como o autor, o Diop, escreve, né? Que, no final, realmente, professor Manuel Cacholi, nos outros livros que eu leio também, dos africanos, dos autores africanos, como você é também na sua escrita, há uma pegada da ironia que eu adoro, porque eu gosto da ironia também, como uma fonte também, um dizer algo para aquilo que, assim, as pessoas já poderiam ter entendido do que está acontecendo em termos históricos, filosóficos, antropológicos, e que a gente ainda está muito aquém, ou a gente ainda está com esse atraso, né, desse pensar de uma forma mais elaborada, mais aprofundada sobre nós mesmos, né? Porque pensar África, professor Manuel Cacholi, como você já sabe, é nos pensar também. Independente da tese aqui, nós estamos olhando para a África geograficamente, e a África reflete a nossa imagem, é um espelho daquilo que nós somos também. Nós temos a nossa autenticidade, evidentemente, temos a nossa cultura, mas com influência de comida, de fala, de gestos, da forma da gente pensar, de agir, e que a gente precisa dessa conexão, né? Precisa ler um Diop, um Mundimbe, dentre outros, e dentre outras, uma Chimamanda, dentre outras, para que a gente consiga resgatar e compreender a nossa própria identidade enquanto povo brasileiro, né? Porque, afinal de contas, somos afrodescendentes, né? A gente vive dentro de uma perspectiva de um aprofundamento, né, cultural e de uma
uma herança cultural muito marcante com o continente africano, né? Então, eu digo assim, que olhar para o pensamento filosófico, antropológico, sociológico africano, e naquilo que ele nos diz sobre a questão, por exemplo, da libertação cultural e epistêmica, é olhar para a gente mesmo, porque a gente também precisa dessa libertação, dessa liberdade, e de viver a nossa autenticidade, né? E o Diop traz isso, e traz isso de uma forma magistral, no meu ponto de vista, porque faz uma tese onde não escapa nenhum detalhe, nem o sangue, a herança genética escapou. Então, é um estudo muito minucioso, muito profundo, e que a gente tem que estar atento, como você diz, professor Manuel, para todos os detalhes. Talvez o detalhe aqui para a gente agora é olhar para esse mapa, para o próximo autor e a próxima autora, que eu espero que seja uma filósofa, né, o próximo livro, aí já vai uma dica, né, porque questão de gênero, né, que a gente precisa da questão de gênero, e como a gente está no agosto lilás, a gente já faz esse pedido, né, porque existe um epistemicídio do pensamento feminino também, né, inclusive em África, viu, professor Manuel Cocholi? Há também um apagamento das filósofas. E aí, né, professor, há um machismo também lá muito forte. Então, vamos que vamos. Então, assim, eu conclamo também a esse coletivo a decidir futuramente por uma filósofa africana para a gente... Pode indicar o livro, professora. Não, vamos indicar aqui. Pronto, concordo muito, 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 Marli Azevedo. Então, ela é muito potente. Eu estou lendo algumas coisas sobre ela. Então, assim, é isso. Agradeço a escuta caridosa, amorosa de vocês. Desculpa pelas falhas, né, aqui desse estudo mais profundo, mas é o que eu pude saborear e passar esse gosto gostoso desse pensar para vocês hoje, tá, gente? Era isso. Obrigado, professora, obrigado. Foi muito bom, foi muito bom. Não desvaloriza a aula, não, foi muito boa, passou os pontos importantes de um texto realmente muito, muito denso. A Neuza levantou a mão, então, Neuza, falando, eu já peço para você também fazer o encerramento, tá bom? Daqui eu me despeço, agradecendo todos e todas, e a presença da nossa querida professora Sônia. Então, eu queria sugerir que, claro, aceitando aqui a proposta da Sônia, nós já discutimos isso antes também, de que o próximo livro deve ser de uma filósofa. Só que eu gostaria de trazer também uma outra proposta, que é nós discutirmos o matriarcado em África. E aí, buscar uma autora que trate desse tema e que a gente possa organizar o próximo estudo. Então, o Eduardo está sugerindo aqui a Catiúcha. A Invenção das Mulheres. De quem é? Professor Cochó, feche os ouvidos. Oeronque Ionomi. Olha, feche os ouvidos, porque a pronúncia não saiu legal. Nossa, adorei o título e a autora. Não sei, vamos ver. Vamos feche os ouvidos, viu? Ela é uma socióloga e ela vai debater, o professor Cocholi até já conversou comigo sobre ela. Ela faz um debate, viu, professor Cocholi, que eu gosto. Vai trabalhar a questão de gênero, né? E dentro de uma cultura bem, viu, gente? O professor aqui que me perdoe, extremamente machista também. Qual é e aí também ela faz críticas também aos autores que a gente está estudando, e eu acho muito interessante. Qual é a ela pronúncia? Não é propriamente... Qual é a pronúncia do nome dela? Manuel? Manuel, professor Manuel, diga aí, com todas as suas... Ela é de origem nigeriana, é o Iorenko,
E eu depois vejo esse livro e coloco uma outra proposta no grupo. Podem ser 2 livros. Tem um que fala sobre o matriarcado, muito curto, que poderíamos ler em 2 semanas, depois íamos para esse, seria maior entendimento. Porque esse é muito mais denso, em termos é muito forte em relação a... Ela é socióloga e tem muitos aspectos antropológicos dentro dela. Mas, pronto, se eu não conseguir lembrar o livro que eu queria propor, a gente fica com isso. Mas é um livrinho pequeno sobre o matriarcado. Vocês conhecem sobre o matriarcado de uma autora que é citada por todas as mulheres aqui no Brasil que falam do mulherismo. Ela também é de origem nigeriana. Um livro pequeno, vocês conhecem, só me esqueci o nome. Mas toda mulher que escreve sobre o mulherismo aqui no Brasil cita essa senhora. Depois, se você lembrar o nome, manda para mim, Manuel. Tranquilo. Então tá bom. E aí a gente coloca, então, na próxima segunda-feira, fechamos, então, essa proposta para o próximo estudo. Tá bom? Gente, muito obrigado. Sônia, maravilhosa. A sua aula é sempre muito gostoso de ouvir. Tá bom? Então, boa semana a todos a todas. Boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal. Grande axé para todos Boa nós. noite. Todos e todas. Axé, axé, axé. Valeu. Axé. Boa aula. Valeu, valeu.